Fala galera do Halligan, chegamos hoje ao 23º episódio. Estamos aqui hoje com uma galera que, no mínimo, faz muito tempo que está na área do bombeiro. Já posso falar que são dinossauros da área, né? Eu começo a perceber quanto eu tô ficando velho também, né? Porque tem uma galera de peso aí chegando, muita história boa, né? E hoje a gente vai falar de um bombeiro que é o bombeiro que não aparece tanto. E quando aparece é porque o negócio azedou. Daqui a pouquinho a gente vai apresentar a tropa, mas antes disso a gente vai falar dos nossos patrocinadores. Primeiramente, quero agradecer a RC Treinamentos e Consultoria, que é a mais nova parceira nossa aqui do Halligan. O Rosa e o Costa são bombeiros voluntários com a gente lá em Ascurra, são dois amigos meus que eu tenho um carinho muito grande. A gente tem uma história muito legal com eles, eles têm uma situação da Boate Kiss, cara. Uma história assim, em breve esse negócio que a gente está conversando e com uma delicadeza assim fora do normal, porque é uma história, né? Foi até o que motivou eles a ser bombeiros, né? Mas voltando aos patrocinadores, RC Treinamentos fornece toda aquela consultoria para sua empresa. Você precisa ajustar a sua empresa conforme as normativas do CBMSC. Você entra em contato lá com a RC e eles vão lhe ofertar esse serviço. CIPA, cara, curso de NR, empilhadeira. Entre em contato com o Rosa e com o Costa e eles vão te dar atenção. Ainda no ramo de treinamentos, eu preciso falar da empresa BW, do meu amigo Borges, que trabalha com vocês lá, e o Vag, que é o nosso chefe lá de Indaial, né? Que também prestam o mesmo ramo, né? De consultoria, treinamentos. E eu, que nem eu falo, eu só chamo para ser patrocinador do Halligan pessoas que eu conheço, que eu sei que os serviços deles são de qualidade. Porque não adianta eu botar uma marca aqui e o camarada ir lá na praça sujar o nome. Pô, o cara do Halligan falou que o cara era bom e o cara me sacaneou. Então, né, não é à toa porque eu uso bigode. Tem que honrar o fio do bigode, né? E eu sei que o Vag e o Boris são os caras de confiança, então a empresa deles prestam esse tipo de treinamentos, né? Entre em contato lá com a BW, que eu não tenho dúvida que os senhores vão ser bem atendidos. Venho falar também da Optimus Fire, essa é uma empresa de treinamentos lá do sul do estado, do meu amigo Maia, né? Mesmo ramo de treinamento, mesmo merchan que eu falei dos outros aqui, né? O Maia é um bombeiro que, inclusive, agora ele está dando um apoio para o Tramontim, lá do Rincão. Balneário Né? Rincão. Eles tiveram uma reunião lá e a empresa dele vai auxiliar nos treinamentos. Eu achei uma atitude muito legal da empresa, né? Que botou, não colocou a questão de valores, né? Entendeu a necessidade da corporação. Princípios, isso, perdão. E achei muito legal essa posição do Maia. Então, o pessoal da Optimus Fire, treinamentos, CIPA, NR, entre em contato com o meu amigo Maia da Optimus, lá no sul do estado. E Naturiarte, que transforma a sua ideia e arte. Hoje eu não consegui pegar tempo material. Nosso amigo Juliano está com uma demanda lá enorme. E faz parte da correria, né? Todo mundo tem essa correria, né? Mas o Juliano, ele tem uma pegada diferente na hora de desenvolver o material. E eu acho isso muito interessante porque ele consegue fazer com que o cliente sinta a energia daquela peça. E quando você entrega para o seu convidado, para o seu evento, as pessoas realmente se sentem parte daquele evento, porque ele coloca uma energia fora do sério ali. Falamos também da VK Treinamentos, do meu amigo Valdecir, de Blumenau, bombeiro comunitário, amigo meu de muito tempo, né? VK Treinamentos, como eu falei da Optimus, como eu falei da BG, como eu falei da RC, é empresa especializada em treinamentos. Precisa regulamentar a sua empresa com questão de brigada voluntária, brigada de incêndio, né? Entre em contato com esses meus amigos. Certo? Dados os recados paroquiais, vamos apresentar a tropa. Tanner, Ed, muito bem-vindos aí ao Halligan, né? Valeu, eu lembro que lá no comecinho do Halligan, eu acho que eu cheguei a conversar contigo uma vez, né, Tanner, né? Uma atrativa. E aí, recentemente, eu fui dar uma visita surpresa lá em Ilhota, acabei conhecendo o Ed. Eu falei, pô, bicho, uma vez a gente talvez ache que não é o momento, mas duas vezes já, cara, 2 toques. Pô, vamos gravar esse assunto aí, porque, né? No terceiro, se tiver terceiro toque, daí é burrice, né? É demais. Galera, sejam muito bem-vindos a esse episódio. Eu espero que nessa próxima hora a gente possa aí compartilhar, tirar bastante dúvida dessa área, né? Do que o bombeiro de aeroporto faz, qual a importância dele, né? Nessa área de segurança. Sejam bem-vindos. Obrigado. Bom, eu acho que vou começar já fazendo o merchan do merchan, né? Eu acho que muita gente fala, pô, é muita empresa de treinamentos, né? Mas a gente tem mercado para todas as empresas. Todas as empresas. E ainda falta, gente, tá? O sol nasce para todos, né? Muito, né? Porque é tudo, é CIPA, é formação de brigada. Então parece ser muita empresa, mas são muitas empresas.
Também falar da Naturiart, do Juliano, né? Fazer aquele merchanzinho, né, Juliano? Anunciou no Halligan, agora o serviço tá tomando tempo. De uma vez que eu pedi para fazer uma lembrança, né? Eu queria igual uma que ele tinha postado, ele falou, não, igual a gente não faz, meu amigo. Eu vou montar uma parecida, mas igual. Então já demonstra que a empresa é preocupada com aquela arte, é tua e não vai ser de mais ninguém. Show de bola. O Juliano é fora da curva. Ed? Bom, galera, prazer, meu nome é Ederson, né? Mas pode me chamar de Ed aí. E estamos aí para esclarecer as dúvidas dos senhores referente à nossa profissão, que é o bombeiro de aeródromo, né? E tentar deixar mais as claras possível, tá? Não esqueçam de seguir o canal aí, Halligan e Bombeiro de Aeroporto, hein? De aeródromo. Show de bola. Pessoal que está acompanhando a gente aqui no Instagram, um abraço. Daqui 3 semanas vocês vão ter acesso ao conteúdo. Fiquem na curiosidade. Abraço. Rapaziada, como é que vocês se inseriram nesse vício de ser bombeiro? Porque eu falo que é um vício, né, cara? Porque a gente vai lá achando que, vou passar um tempo ali, né? Só um passatempo. Só uma distração, e quando vê, se passa 10, 15, 20 anos e a gente tá naquilo ainda com o dobro de gás do que quando a gente entrou na escola. Vamos começar de cima. Mais antigo, né? Pode ser mais antigo, né? Mais antigo? Bom. Ed, como é que tu se encontrou na profissão de bombeiro? Como é que foi onde tua história de vida encontrou o bombeiro, né? E onde tu tá na tua posição hoje, né? Como é que foi esse start pra ti? Bom, cara, na verdade o meu foi meio que por acaso, assim, vamos dizer, né? Eu já gostava de ajudar as pessoas, né? Desde a minha juventude, adolescência e tal, mas eu me encontrei, cara, quando eu vi um amigo sofrendo um acidente e o socorro na minha cidade demorar quase 1 hora para chegar. Caramba. Né? Que Ilhota dependia de Itajaí ou Blumenau, nem Gaspar tinha bombeiro na época. Cara, o tempo-resposta é extremamente ridículo. Isso, daí muita gente faleceu, muita gente, né, teve problemas por causa disso. E um grupo de amigos lá na Ilhota resolveram montar um bombeiro voluntário. E eu tava no meio, por ali, pela beira, e me inseri junto, e dali pra frente foi só paixão, cara. É o que eu gosto de fazer, o que eu amo, não me arrependo nem um minuto, e cada vez estudando mais e buscando mais conhecimento, né? Sempre na humildade, claro, óbvio, né? Que eu acho que é o importante pra profissão, né? Não que o cara tem que se rebaixar, mas, não. Né? Mas ser humilde, né, cara? Ter empatia pelas pessoas, que é o principal pro bombeiro, né? Do meu ponto de vista. E é isso, cara. Daí tô 19 anos no bombeiro, 14 no bombeiro de aeródromo, né? Sempre buscando conhecimento. Hoje a gente já evoluiu um pouco, assim, não o que precisa ainda, né? Que tem muito para aprender, todo dia a gente aprende algo. Mas eu vejo que tô no caminho certo. Sabe? Estou no caminho certo. Nossa. Buscando conhecimento. Hoje a gente está cursando novamente um curso técnico, agora em Defesa Civil, lá no Instituto Federal Catarinense. E estamos na luta. Sempre. Cara, que legal, cara. Massa. A gente vai falar, abordar mais ainda. Vamos lá. Vai contar bastante história, porque... História que não falta. Tempo Ei, Tanner, bem-vindo, cara. Obrigado. Eu faço a mesma pergunta que eu fiz ao Ed, eu te replico ela pra ti, cara. Como é que foi esse teu processo, né? Como é que tu se encontrou nessa área? Bom, eu entrei no bombeiro voluntário com 16 anos, isso 2004. Bombeiro voluntário de Indaial. Na época eu já tinha um amigo, que é o Sani, né? Ele já fazia parte do bombeiro, só que ele era mirim na época. Não é aquele Sani gente boa do SAMU, não, né? Não, é muito gente boa, não, né? É um dinossauro, né? Só que... Um dinossauro pequeno, né? Pequeno dinossauro. Desculpa te cortar. Tu sabe que ele tá fugindo de vir gravar aqui, né? Ah, é? Já cansei de convidar ele. Ele tem um problema, né? Com a parte... Ele é meio gago, né? Daí acho que ele tem meio vergonha de... mas enfim... Mas ele tem muita história, viu? O cara tem muita história. Aí ele Pô, cara, me indica lá, eu quero entrar, como é que faz? E aí ele entrou até um tempo antes do que eu, porque ele esqueceu de me inscrever, enfim, acabou... E aí eu já morava em Blumenau e comecei a ir com ele. Todo sábado o pai dele levava ele, eu ia junto. Já com 16 anos, entrei em 2004 e fui. Aí a escola de formação. E fui, cara. Fui me encontrando ali, fui gostando da área, fui ganhando espaço. É o que eu sempre falo, né? Eu cresci dentro do Bombeiro de Indaial. Então, o comandante Vinotti hoje lá, né? Ele é como um segundo pai para mim, porque
olha, passei toda a minha fase de aborrecência, né? Depois eu logo servi o exército. Ele estava junto sempre nesses momentos. Então é um cara que me ensinou, me deu muita oportunidade, né? Amadureci muito dentro do Bombeiro de Ideal. Então, desde lá, sempre fui buscando. E aí, o bombeiro voluntário, como todo mundo já sabe, né? Não é todo mundo que recebe dentro da corporação, é poucos, né? Poucos, 10% do online, né? Precisa ter os que recebem, né? Para manter a administração ali e tudo mais. E aí eu ia trabalhando com outras coisas, né? Mas nunca deixava o bombeiro de lado. O bombeiro voluntário sempre fez parte. Aí fui trabalhar de bombeiro civil, fui concursado público em Pomerode já, como agente de trânsito também. Mas o bombeiro voluntário sempre estava ali no backup, né? Sempre atuando. Então, e o bombeiro de aeródromo agora entrou na minha vida faz 2 anos, né? 2 anos que eu descobri o que ia ser bombeiro de aeródromo, né? Antes era uma coisa... Quem eram os bombeiros de aeródromo? O que comem, como sobrevivem, onde vivem, né? Porque você nunca vê um bombeiro de aeródromo, né? Você tá no aeroporto, tu não vê, só vê avião e um monte de comissário, gente. E onde é que estão os bombeiros, né? Aí a gente conta também um pouquinho onde é que a gente fica dentro do aeroporto e por que a gente fica lá, né? Escondido, né? Não fica ali no meio do público, né? Então, esse sou eu, né? Me encontrei dentro do bombeiro e, pô, eu faço com muito amor, cara. Muito amor mesmo, porque... A dedicação do bombeiro voluntário tu investe muito, né? Pensa, morava em Blumenau, ia para Indaial, e isso é um custo, é custoso, né? É custoso. Hoje eu saí já do bombeiro de Indaial, né? Já faz 2 anos. Logo quando eu entrei no bombeiro de aeródromo, eu saí e migrei para o bombeiro comunitário, né? Hoje eu faço parte da instituição Bombeiro Militar, né? No projeto Bombeiro Comunitário. Atuo junto lá no GBM de Rio dos Cedros. Pô, e massa. Também atuo aqui como apoio de solo no Arcanjo 03. Pô, interessante, cara. Pô, eu preciso fazer um adendo, cara, porque a maioria das pessoas que eu conversei, que hoje, assim, como é que eu vou usar o termo correto? Que correram uma carreira dentro do bombeiro, né? Que buscaram a sua área, né? Nesse meu comentário eu não vou incluir bombeiros militares. Eu vou incluir apenas voluntários e comunitários. Porque o militar ele tem uma sua carreira já, né? Uhum. Mas dentro desse contexto, e ouvindo vocês falando agora, me deu esse clique. O quanto o bombeiro voluntário nos oportuniza, né, cara? As portas que ele vai nos abrindo, né? Às vezes a gente acaba ouvindo e, tu vai de graça, mas a quantidade de portas que vai te abrindo e oportunidades e experiências que aonde tu ia conseguir isso, cara. Então, pô, eu sempre quis comentar isso aqui no Halligan, mas eu nunca achei o time correto. E, querendo ou não, eu tenho 2 bombeiros voluntários que saíram do voluntariado daqui. E né? Oportunizo porque eu entrei dentro do ramo de bombeiro de aeródromo, trabalhando ao lado de pessoas que estão 10, 15 anos de profissão. E eu trago uma experiência de rua muito grande, né? E o Ed tá aqui do meu lado, não me deixa mentir, então... A gente já entra com um ganho, porque às vezes o cara trabalhou 10, 15 anos dentro de um aeroporto, se ele pegou um aeroporto maior, né, que tem bastante movimentação, ele pega uma ocorrência ou outra, né? Mas não é como nós de rua. Em Indaial atendia 8, 10 ocorrências dia, sabe? Então eu já entrei com uma gama de experiência muito grande. Então o bombeiro voluntário, financeiramente, ele não me deu nenhum... o bombeiro não me pagou financeiramente. Mas eu entrar num emprego que eu tenho experiência, que daí a tua chefia já te olha de uma maneira diferente. Opa, esse cara é bom, esse cara entende do que tá falando. E aí quando vai surgindo vagas, você vai ganhando espaço, porque você já tem a experiência, você tem o que o teu chefe busca. Ele quer um cara que é de confiança, que tem habilidade, né? Exatamente, que vai resolver a situação. Né? Não vou mandar um cara lá e vou ficar aqui morrendo de preocupação se ele tá cumprindo a missão. Não, eu sei que o Ed tá lá, o Tânia tá lá, tá resolvido, cara, tá tudo certo. Exatamente. E o que eu ganhei com isso? O bombeiro voluntário me deu. Me deu essa experiência que, cara, sabe? Cara, é interessantíssimo isso, cara. Eu sempre... Até esses dias eu tava comentando com... Eu acho que foi com o André Celestino, cara. Celestino é um monstro. Um cu de encrenca. Tá lá em Floripa, lá, já agora. E eu tava comentando bem isso com ele, né, cara? Pô, tem gente que passa aqui pelas nossas corporações voluntárias e não percebe a oportunidade que tem na frente. Na mão. Né? Acha que aqui é um playground, que a gente vem aqui, que a gente vai lá brincar com vidas. Não, cara. Vem aqui, pô, se o cara entra numa instituição e o cara consegue perceber o quanto essa instituição pode te potencializar no mercado, seja ele do bombeiro,
Pô. Cara, meu Deus do céu. E a prova que a gente tem é onde vocês estão hoje, né? Sim. Pô, vocês atuam dentro de um setor que é extremamente, que precisa de profissionais capacitados com uma bagagem, Sim. né? Que é o local que a gente não quer, é o lugar que a gente menos quer que dê intercorrência, porque geralmente quando dá uma intercorrência é de uma escala muito grande e traz muita dor para quem sofre, não porque os outros acidentes não tragam dor, né? Mas a magnitude, a magnitude, né? né? A magnitude do evento é gigantesca. É gigantesca, né? Então a gente precisa reconhecer e falar para quem acompanha, porque no Halliga tem muita gente que manda direct para mim, que história é essa de voluntário? Como é que funciona isso? Eu falei, pô, bicho. Então aqui está um relato, né? Um testemunho de pessoas que passaram, que trabalharam sim de graça e hoje estão inseridos no mercado de trabalho graças ao serviço voluntário, né? E não só isso, né? A gente, quando dentro do bombeiro voluntário, a gente tem pessoas que tem mais a gente fala muito a tara, né? A tara pela profissão. Não, eu vou participar da equipe de resgate veicular, eu vou pro desafio do trauma, Tem gente que já é mais tranquilão, gosta de ir lá tirar o servicinho de boa. Só que a pessoa que acaba indo para esses locais, muitas vezes, desafio de trauma, por exemplo, às vezes tira dinheiro do bolso para ir, para viajar, mas você abre muitas tuas portas, você vai conhecendo pessoas. De repente... É o famoso network, né? Exatamente. Isso. E hoje eu tô dentro do Bombeiro de Aeródromo porque conheci o Vieira, né? Que é o cara que me inseriu dentro do Bombeiro de Aeródromo. O Galo Cinza. Galo Cinza. Segura. Mas eu conheci ele como? Saindo de dentro da corporação de Dael. Indo visitar, indo nas outras formaturas de outras corporações. Então, às vezes, é legal, né? Porque às vezes tu quer mudar um pouco o teu ramo, mudar a tua profissão... Né? Daqui a pouco, num encontro desse, tu começa a conversar, contar a tua vida, desabafar. O cara, pô, mas eu tenho uma empresa, eu precisava de um profissional igual a você. Se encontram, sabe? Às vezes as coisas acontecem porque tem que ocorrer mesmo. E agora a gente meio que mirando já para nossa pauta de hoje, né? Então eu aqui sou bombeiro voluntário, né? Pô, descobri que tem um bombeiro dentro de um aeroporto, coisa que eu nem fazia ideia. Talvez... Só me lembro, tinha ideia assim, mas eu só me lembrava desses camaradas aquela série do Discovery Channel, que quando aparece os bombeiros trabalhando, falei, pô, é uma profissão legal. Como é que eu faço, cara, para me inserir nesse mercado? O que eu tenho que fazer qual é a experiência que eu tenho que ter? E se existe um curso que eu devo fazer? Como é que funciona isso, cara? Pra gente, né, pra quem tem interesse em descobrir esse novo horizonte que é o bombeiro de aeroporto. Bom, cara, o primeiro de tudo, né, é ter o curso de bombeiro civil, né? É o que a norma pede, né? E, obviamente, depois o curso de bombeiro de aeródromo. Bom, é um curso que tem o seu currículo mínimo lá na 279, né? Na norma que fala sobre as escolas, as instituições de ensino no ramo de bombeiro de aeródromo. E depois, lembrando, né, vale lembrar que ele é uma especialização do bombeiro civil. Hoje, com aquela nova norma dos bombeiros civil que tem ali, ele se insere na classe 3. Então, são 3 classes de bombeiro civil, 1, 2 e 3. Sim. Então, ele se insere na classe 3, mas como uma especialização. Assim como bombeiro de aeródromo, que é o BA1, BA2, né? Bombeiro de aeródromo 1 e bombeiro de aeródromo 02, só que o 1 quase a gente não faz, porque se é para trabalhar só em aeródromos pequenos, classe 1, classe 1A e B e classe 2. O investimento é quase o mesmo, né? E é o mesmo Então, praticamente. Já faz logo 2 que pode trabalhar em todos os aeródromos, né? E claro, daí depois tu pode fazer a especialização também para condutor motorista ou operador de CCI, né? Que é uma especialização também. Bombeiro, chefe de equipe e outros cursos na área que a empresa que vai te contratar, por exemplo, né, que hoje a demanda no Brasil é por empresas privadas, né, que a gente sabe que estão dominando aí o mercado dos aeroportos, e os cursos específicos que a empresa pede, por exemplo, NR33, 35, 10, 6, que são os treinamentos das normas regulamentadoras, né? Sim. E aí mas é isso, cara. Normalmente a empresa fornece, né? Depois da contratação. Vai agregando ao currículo. E claro, né? E tu vai ter uma chance maior se tu já tiver uma carga, como, né? Como o meu amigo Tanner falou. Se o cara fez o bombeiro civil, tá cruzão ainda, a chance de você pegar
que já tem uma experiência muito maior, entendeu? E assim que funciona o mercado, né? O mercado funciona com carga de trabalho, né? Experiência, então é assim que funciona. Complementando, né, a fala do Ed aí, que já vem da época da Infraero, né? Sim. Caramba! Sou velho, cara, na área. Ele já condenou a idade do cara aqui. Já. Hoje 14 anos. Como ele comentou, já está tudo terceirizando, né? A Infraero ainda tem alguns aeroportos que ela administra, né? Mas a grande maioria já é terceirizado. Mas a pergunta que todo mundo, né? O Ed explicou da questão do bombeiro civil, né? Então, tu é obrigatório ter bombeiro civil, não vale o curso de bombeiro voluntário, não vale o curso de bombeiro comunitário, né? O único certificado fora do bombeiro civil que é o pessoal das Forças Armadas, Aérea, né? Da Força Aérea, né? Ele é o pessoal que não precisa ter bombeiro civil. O cara que já serviu na Força Aérea, ele já consegue, inclusive, fazer o curso de bombeiro de aeródromo, né? Dentro da própria instituição lá, né? Não, interessante isso. A gente tem pessoas que já migraram da Força Aérea, que serviram lá por anos, que viraram bombeiro de aeródromo, né? Muitos são soldados temporários, né? Foram cabos, sargentos. Migraram, né, da Força Aérea direto para o bombeiro de aeródromo, mas então os certificados outros não vale. Tu tem que ter o de bombeiro civil, né? Aí todo mundo pergunta, pô, mas beleza, eu tenho curso de bombeiro civil, e aí, como é que eu faço, né? Hoje no Brasil a gente tem poucas empresas que fornecem esse treinamento, porque quando você fala em aviação, tudo é muito caro, né? Sim, tudo verdade. É muito caro. Então, para você abrir uma empresa de treinamento, você tem que ter uma estrutura muito grande, né? Então, você tem um custo muito alto com relação a isso. Então, são poucas empresas que resolvem investir. Acredito que hoje deve ter umas 5, 6 empresas a nível Brasil. A nível Brasil? A nível Brasil. Hoje, se você quiser sair... 8 empresas? 8. Se você quiser sair daqui, por exemplo, fazer um curso de bombeiro de aeródromo, o mais perto que você vai encontrar, que não abre todo ano lá, pelo que eu pesquiso nessa escola, é em São Paulo. Né? Agora tá tendo mais recorrente os cursos. E aí, eu, por exemplo, fui fazer meu curso de bombeiro de aeródromo no Rio de Janeiro. Né? Hoje a modalidade do curso, né, são 4 semanas EAD, que a gente faz horário integral. Né? A pessoa, eu vou conciliar meu trabalho. Não, horário integral, das 8 da manhã às 5 e pouco da tarde, 6 horas da tarde, você lá assistindo a aula, o professor ao vivo, e durante 4 semanas o EAD. E aí, na tua última semana, você vai lá se você contratou, por exemplo, eu paguei uma escola, fui lá pro Rio de Janeiro. Então, eu tive, além do valor do curso de bombeiro de aeródromo, eu tive que pagar a passagem aérea para ir pro local. Normalmente, essas escolas já te fornecem alojamento, alimentação, café da manhã, almoço e janta, né? Mas você tem o custo da passagem aérea. E aí, você tem, esse ano, eu quero fazer esse ano, porque eu quero entrar. Pô, não tem nessa escola no Rio de Janeiro, tem lá na Bahia. Né? Então você tem escolas muito distantes. Então o investimento às vezes é muito alto para você. Né? Eu vou chutar por cima a questão de valores, porque isso muda muito. Né? Hoje, como você tem bastante concorrência, você acaba conseguindo uns valores melhores, mas hoje tu investe uns 10 a 12 mil reais para você virar bombeiro de aeródromo. Caramba. Já com bombeiro civil, tá? Uhum. Com bombeiro civil pronto, né? Mas isso... sem tu estar trabalhando, não, sem trabalho ainda. Sem trabalho. Né? Daí tu me pergunta assim... Sem trabalho. E aí, se eu fizer hoje, eu vou trabalhar? Eu digo que hoje não tem vaga em aberto. Por exemplo, aqui na região, Navegantes, Florianópolis, Joinville, né? Que tem aeroportos que tem bombeiro de aeródromo, né? Sim. Mas não é todo aeroporto que tem? Não, já vou explicar, né? Qual é o aeroporto que tem que ter o bombeiro, né? Mas hoje você não tem vaga em aberto, por exemplo. Mas eu vou fazer e vou deixar ali. A hora que surgir uma oportunidade, o curso tem validade de 2 anos, né? Aí você faz o teu curso de bombeiro de aeródromo, tu não consegue emprego durante os 2 anos, a empresa, abriu, tá chegando no finalzinho do teu 2º ano, a empresa te manda lá, nós queremos te contratar. Daí ela pede o teu curso, daí ela vê que tá para vencer, daí ela fala assim, não, você atualiza e aí a gente te contrata. E o valor de atualização é mais ou menos a metade, né? Tem isso ainda. É que a gente não... Como a gente já está empregado, a empresa já paga a nossa atualização, né? Mas normalmente acho que deve variar na metade do valor de um curso completo, você faz a atualização. Aí tem que ir lá na escola. Lá, 3,5 por aí tal a atualização. Isso que eu ia perguntar. 3,5 a 4,5. Vocês estão na função, deu o período de 2 anos. A empresa vai cobrar a atualização de vocês. Você falou que a empresa atual que você trabalha, ela custeia. Aí tu tem que ir de volta, sei lá, para São Paulo ou para o Rio de Janeiro atualizado? Não. A empresa que a gente trabalha hoje, ela pegou bastante aeroporto, né, a nível Brasil.
Então ela mesmo criou, a gente chama de OS Sync, né? Que é uma... No caso, especializada, né? ela criou uma escola especializada para dar instrução, para formar bombeiro de aeródromo, condutor, para dar atualização. Então, como ela tinha bastante e não queria talvez terceirizar esse serviço, ela criou a dela. Então, já tem instrutores, em quase todo aeroporto já tem um instrutor dela, né? Por exemplo, nós navegantes tem instrutores, então a parte teórica... Nós de navegantes já assistimos lá, navegantes mesmo. Só a parte prática, que daí a gente tem aquela queima, né? Que é aquele fogaréu, aquela coisa para trabalhar realmente a técnica. A gente normalmente vai num aeródromo que já é homologado para isso. No caso, a gente aqui vai para Florianópolis, né? Então, junta a turma ali que atualizou, vai lá para Florianópolis, faz a parte prática, né? Mas a própria empresa já fornece isso. Se a empresa não tem a condição de fornecer, ela vai custear, né? Vai te indicar, ó, Ederson, você vai lá para Bahia fazer a totalização. Ela obviamente vai bancar todos os custos. Né? Cara, eu achava que era um pouco mais simples o cara ingressar num, né? Qualquer coisa que você for conversar sobre... Falou em avião, não é tudo muito caro. Não é simples. Quanto é que é para tirar uma habilitação de avião? Um mecânico de avião... É um mecânico de helicóptero, né? Tu conversa com qualquer pessoa dessa área, é muito caro. Até porque quando a gente fala de avião, é um negócio complexo, né? E exige muita segurança, né? Tudo é grande. Tudo... E segurança, ela tem um custo. Sim. Né? E, pô, eu fiquei assim... Cara, e a aviação, ela tem muitas camadas de segurança. Imagina. Né? Muita gente... eu não vou de avião. Meu Deus do céu, tá doido, vou voar de avião. Vai cair o avião, vou morrer. A chance maior de tu morrer num acidente indo pro aeroporto é muito maior. 99,9% mais chance de se acidentar. Hoje eu acho que o meio mais seguro de se viajar é o avião. É avião, cara. Mais. É aéreo. Muito mais. E as pessoas, não, eu não vou. Tu viu que caiu um avião? Mas a gente vê quantos acidentes de carro todos os dias. Todos os dias. E tu para de andar de carro por causa que tu viu um acidente. Então, né? O problema é a magnitude, né, do acidente aéreo. Né? A quantidade de vítimas ao mesmo tempo. Mas assim, né? Vamos considerar os pontos, né? Um acidente de trânsito e um acidente de avião. Aí atendeu, sei lá, um acidente de trânsito aqui na frente agora ali. Após esse acidente, o que vai ser feito para evitar esse acidente novamente? Absolutamente nada. Nada. E quando uma aeronave cai? Tudo. Cara, por que caiu? Porque aconteceu... existe uma vírgulazinha de nada, corrige isso aqui. Então, um parafuso que se soltou sozinho. Para todos os aviões que tem aquele parafuso... manda apertar ou manda trocar. Um exemplo disso a gente vê naquele seriado do Discovery, né? Mayday, Mayday. Sim. Aquilo lá, ele mostra o passo a passo de como é feito toda a investigação e a mitigação desse risco, né? E para que não aconteça nunca mais, entendeu? A aviação, ela tem a teoria do queijo suíço, né? O Hank explica isso no canal dele lá. Hank. A teoria do queijo suíço, ela é muito usada na aviação, né? Na verdade, ela é usada em todos os meios, mas a aviação ela tem muitas camadas de segurança, muitas, né? Para quem não entende a teoria do queijo suíço, pode buscar uma imagem ali na internet, né? Uma explicação, até o Hank explicou muito bem a questão do queijo suíço. Então, você tem várias camadas de segurança. O que é uma camada de segurança? São procedimentos, protocolos que você insere dentro da tua empresa. Dentro da aviação, nós, como bombeiro de aeródromo, por exemplo, né? A gente tem várias camadas de segurança. Por exemplo, já começa na questão do bombeiro dormir bem à noite, ir para o serviço não virado, né? Descansado, não bebeu, né? Em condição, já é uma camada de segurança. Então, o queijo suíço são vários furos, né? Então, imagina que cada furo daquele é uma brecha que tu deixa para acontecer o acidente. E aí você tem um acidente ali, um pedaço de madeira, por exemplo. Como é que você faz para aquela madeira não atravessar todos os furos? A primeira camada, por exemplo, o bombeiro não dormiu bem à noite. Ele veio para o serviço virado. Já atravessou uma camada do queijo suíço. Qual que é a outra camada? O checklist pela manhã. O condutor tem o seu checklist para fazer na viatura. O bombeiro tem a checklist das ferramentas. O condutor foi lá, foi conferir o caminhão. Ele viu que o rádio não estava funcionando. E a comunicação dentro de um aeródromo, em qualquer lugar, a comunicação primordial. É extremamente importante. Ele viu que o rádio não estava funcionando. Mas ele deixou quieto. Sempre tá assim, sempre tá assim. Atravessou mais uma camada de segurança do queijo. A outra camada, você tem o chefe de equipe, por exemplo, do plantão. A responsabilidade é fazer a conferência desse checklist, ver se a galera preencheu, se tá tudo certinho.
o checklist, pô, não, o chefe de equipe aquele dia, hoje eu não vou conferir o checklist. Atravessou mais uma camada. Né? Aí chegou no momento que uma camada dessa não aconteceu. Por exemplo, a empresa identificou que, cara, aquela viatura numa comunicação simples, por exemplo, o operador da torre de controle tentou uma comunicação, ele viu que não foi respondido. Opa, ele identificou que tem um problema. Aí ele já automaticamente para as operações porque ele não está conseguindo comunicação com aquela viatura. Então, ou seja, se o cara da torre ele não tivesse... deixa quieto. É mais uma camada. Só que aquela camada dele, o buraco dos queijos não se alinhou. Então, o queijo suíço é muito caro. Cada procedimento que tu cria dentro do bombeiro, né? Quando vou usar EPI, quando eu não vou usar... É a teoria do queijo suíço. Cara, que interessante. E a aviação, ela tem muitas camadas. Treinamentos nós, como bombeiro de aeródromo, nós temos N camadas, porque a gente interage com o comandante de aeronave, torre de controle, as próprias aeronaves em solo, né? Então, tu pensa, tu bateu uma viatura, né? O Ed, que é condutor de caminhão, bateu uma viatura numa asa de um avião ali, Deus o livre, cara. Pode entregar tudo, a vida dele lá, para pagar aquilo tudo e não vai conseguir, vai sair devendo ainda. Vai enviar crédito lá. Meu Deus. Não dá, né? E a gente tem camadas de segurança que a gente cometer, por exemplo, a gente fala muito de incursão em pista, né? Que a gente tem aquele trágico acidente com os bombeiros que ocorreu lá, não lembro qual foi o país lá. Recente agora, faz um pouco de tempo, né? O avião Peru. lá da Latam, né? Oi? Foi Peru. Peru. Ele queimou largada na hora de entrar na pista, né? A gente não sabe muito complicado, 100% né, o que ocorreu, mas alguma camada do queijo suíço, alguma camada de segurança, alguém deixou de cumprir, né? E aquilo ali a gente fala que é a incursão em pista, né? Você entrar numa área de movimentação de aeronave sem você pedir autorização para a torre de controle, por exemplo, né? E isso é justa causa. Né? Se nós cometermos uma falha dessa, pode voltar para a base e dali já vai para o RH. Só não vou te mandar na hora porque vão esperar chegar um outro bombeiro para te render no plantão, né? Porque não pode ficar com um número reduzido, né? Defasagem. Para não existir mais margem de erro, né? É isso mesmo. Exatamente. Cara, a margem de erro é ínfima, né? Uma incursão em pista é isso, cara. É um prejuízo material muito grande, ou é um acidente como ocorreu lá, né? Com a questão daqueles bombeiros que acabaram falecendo lá, né? E a repercussão é gigante, né? É gigante. Tudo dentro do aeródromo é grande, né? É gigante. Mas daí vem quem? Vem o CENIPA, né? Vamos investigar isso aí, cara. O que ocorreu? E aí é criado novos procedimentos para que aquilo nunca mais ocorra. Mas acontece. Mesmo que aconteceu no Peru, procedimentos foram criados no Brasil para que isso não aconteça aqui. Isso que é interessante na área da aviação. Da aviação, né? É isso. Acontece um negocinho lá no outro lado do mundo, cara. Isso. Vamos atualizar aqui, porque se Aqui aconteceu lá, aqui tá sujeito também. Aqui muda tudo. Mesma forma. Até porque a gente segue a mesma legislação, né? Internacional, né? Sim. A ICAO, E como é que, dentro das funções ali de vocês, né? É escala? Como é que funciona? Vocês têm um período que vocês ficam à disposição lá dentro? Por exemplo, tem unidades de bombeiros que trabalham 12h36, outras 24h48, 24h72. Como é que funciona esse quadro de horas lá que vocês ficam à prontidão no aeroporto? Bom, lá no nosso aeroporto lá a gente trabalha com 44 bombeiros, né? 44? É. Caramba, número... São 11 por plantão. 11 por plantão. Então são 4 equipes, né? Fora os feristas. São 12 por 36. Então são 12 horas das 7 da manhã às 7 da noite. Das 7 da noite às 7 da manhã do outro dia. Então roda 24 horas, né? Com 11 bombeiros. Aí, chefe de equipe, líder de resgate, 3 condutores de CCI, né? 3 condutores do caminhão de contra-incêndio e mais os combatentes e os resgatistas do carro de resgate e salvamento, que também tem. Então, essa é a configuração que a gente trabalha todo dia. Então, são 11 bombeiros, né? Tu pensa, cara, 11, é muita lá, gente. Talvez lá no voluntário não tem 11 de plantão no dia, né? Cara, tu tem que se organizar bem organizadinha para botar um número desse. Mas isso a legislação traz, né? O número de quantidades, né? Quando você fala em, por exemplo, por que o aeroporto de Blumenau não tem bombeiro de aeródromo? Eu ia perguntar isso. Eu li na sua mente que você eu já me antecipei. Bola de cristal. Tava brilhando ali. Tava brilhando. Então, cara, por que o aeroporto não tem? A legislação, ela traz que
você depende de vários fatores para ter ou não a implantação de uma equipe de atendimento à emergência, né? Quando a gente fala equipe de atendimento, né, de emergência, né, não se trata só do bombeiro, a questão de ambulância também, tá? A movimentação, principalmente, movimentação de passageiros daquele aeródromo, né? Hoje você tem um aeródromo classe 1, por exemplo, se você tiver abaixo de 200 mil pessoas de movimentação, né, em um ano, né, os últimos 3 ou é um ano? Um ano. Um ano, isso. Você não precisa ter bombeiro de aeródromo, que é o caso do aeroporto de Blumenau, né? Só que o aeroporto de Blumenau ainda não tá com aquele movimento de embarque e desembarque de passageiros, né? Você tem muita questão privada ali, né? O voo executivo, né? Mas ele é público, né? Ele é um aeródromo público, então eu tô considerando o aeródromo público. A gente não tá falando aquele particular, por exemplo, aquele empresário que fez um aeroporto atrás de casa. Aeroporto privado, né? Daí não conta. Então, até 200 mil passageiros, você é classe 1, você não precisa ter bombeiro de aeródromo. Aí você tem o classe 2, você tem o classe 3, por exemplo, Navegantes é um aeroporto classe 3, você tem uma movimentação de pessoas de 1 milhão até 5 milhões de pessoas. Tá? Ano. E aí... Um ano anterior. Contabilizado do ano anterior. Entrou nesse meio, Navegantes movimentou, sei lá, 2 milhões de passageiros. Tá dentro de 1,5? Opa, ele é classe 3. Beleza, a gente tá falando de pessoas. A gente precisa ter uma questão de bombeiro nesse aeródromo. Por isso que Navegantes tem. Mas e aí? Aí a gente tem a categoria contra incêndio desse aeródromo. Né? O que é a categoria contra incêndio? Quantidade de bombeiros, quantos caminhões vão ter que ter, ou seja... Todo o aparato de combate a incêndio. Quanto de água a gente vai ter que ter, quanto de LGE, que é o gerador de espuma, a gente tem que ter. É a categoria. O que define a categoria? A aeronave que vai pousar lá naquela pista. Né? Qual é o tipo de aeronave que vai pousar naquela pista? Questão de tamanho, né? Só que, obviamente, que nem todo aeroporto pousa qualquer tipo de aeronave. Exemplo, Navegantes, a gente tem o 737-800, que é o da Gol, né? Que você vê lá, que é a maior aeronave que a gente tem de pouso ali, por conta do tamanho da pista. Então, você não pode ter um cargueiro, por exemplo, a gente não tem ali, porque a pista não comporta um pouso, uma decolagem desse tipo de aeronave. Mas se aumentar a pista, aumenta a aeronave, e aí se a categoria contra incêndio determinar, olha, a categoria de vocês, no caso de Navegantes, hoje é categoria 7, a gente precisa ter 2 CCIs em linha, né, que são 2 caminhões em linha, um carro de resgate, que é o CRS, mas se aumentar a categoria, chegar num nível que vai precisar, às vezes, ter 3 caminhões, então aí aumenta a questão de categoria. Então por isso que não é todo aeródromo que tem. Tem aeródromos, por exemplo, que precisa ter bombeiro, mas eles têm 1 ou 2 pousos regulares no dia, por exemplo. São aeródromos, eu não vou conseguir citar a cidade agora. Acho que Jaguaruna tem um pequeno assim, né? Chapecó, tem alguns outros que daí faz, daí a Infraero acaba fazendo um acordo com o bombeiro daquela cidade, e naquele momento que o avião vai pousar ou decolar, vai um caminhão do bombeiro lá no aeródromo, espera ele pousar, espera ele decolar. Tem um bombeiro ali no sul do estado, que é perto de Criciúma, que tem bombeiro voluntário que faz o serviço operacional na cidade, e o aeroporto tem um bombeiro militar. Porque ele fica exclusivamente para aquela unidade. Acontece. Jaguaruna, acho que é, cara. Acho que é Jaguaruna mesmo. Jaguaruna tem. Acho que é Jaguaruna, que tem 1 ou 2 voos por dia, já é um ATR que pousa lá e tal. Até eu tava pesquisando sobre isso. Eu falei, mas por que tem BM aqui, cara? E aí... Tem o bombeiro militar administrou, né? Navegante foi até 2010, bombeiro militar, que comandava ali o salvamento, o setor do combate a incêndio e salvamento. Era o bombeiro militar até 2010. E aí depois entrou o civil. E até hoje é o que tá lá ainda. Tem alguns estados que ainda é bombeiro militar ainda aqui. Tem bastante. E dentro do... Vocês estão lá de plantão, né? Por exemplo, a gente que sai do quartel voluntário ali, a gente sabe que quando toca o alarme, a gente tem pelo menos 30 segundos para estar equipado, pronto, dentro da viatura partindo. Isso também existe lá dentro, cara? Assim, por ser aeroporto, é 15 segundos? É menos ainda? Como é que funciona isso? Existe. Não, existe o tempo-resposta, a gente também tem, né? Dentro a legislação já traz isso. Por exemplo, a gente tem, num atendimento à emergência, né? A gente tem 3 minutos para chegar com o nosso caminhão lá no local do sinistro. A gente está falando de aeródromo, tá? O bombeiro de aeródromo... aeroporto, aeródromo, meu Deus, qual que é a diferença disso, né?
Para tentar resumir, para não deixar tão complexo, porque a escrita, ela fala de aeródromo e aeroporto, né? Aonde tem as aeronaves, ali você vê pista, onde as aeronaves, ali é tudo aeródromo. Por isso que a gente é bombeiro de aeródromo. O aeroporto, terminal de passageiros. Ali na área de embarque e desembarque, ali, das malas, ali é aeroporto. Eles consideram como aeroporto. Por isso que a gente não é bombeiro de aeroporto. Porque a nossa principal função é para acidente... Vocês não atendem lá onde o pessoal faz check-in? Não, a gente acaba atendendo. Só que o nosso principal é a área do aeródromo. Acidente com aeronaves, vazamento de combustível, toda essa parte. Aquele atendimento que a gente... Isso. Uma atividade secundária. A atividade secundária é o atendimento que a gente faz lá dentro do terminal de passageiros. A gente tem dentro de Navegantes uma ambulância, por exemplo, que faz o atendimento clínico, né, de trauma. A gente, como bombeiro, vai auxiliar se é alguma coisa mais grave, né, depende de um apoio. A gente vai lá fazer esse atendimento, mas é a nossa atividade secundária. Se a gente estiver lá fazendo atendimento e um avião der algum problema na pista e precisa de uma intervenção rápida... Vai largar o paciente ali. É lá. Claro que a gente não vai largar... Força de expressão, né? Isso, exatamente, mas... Então essa é a diferença de estudo. Mas a gente tem, respondendo a tua pergunta, 3 minutos para chegar... É que isso é nível Brasil, né? Se for pegar Navegantes, é uma pista de 1.700 metros, 1.701. Então a gente chega em 1 minuto e meio, a gente tocou, o cara dentro do alojamento sai, se equipa, dentro do caminhão, o caminhão vai chegar no ponto mais distante do aeródromo, vai chegar em 1 minuto e 30. Né? Só que a gente tem aeroportos que é pista de 4 quilômetros de pista. E aí você não vai conseguir atingir os 3 minutos. Né? E aí o que eles fazem? Eles montam postos intermediários. Avançado. Posto avançado. Isso, daí vai ter um caminhão, o bombeiro aqui, por exemplo, nesse aeroporto, o bombeiro não consegue chegar lá no final daquela cabeceira, que é o ponto mais distante da área do bombeiro, né, da base do bombeiro até no ponto mais distante, não consigo chegar em 3 minutos. Aí eles botam um caminhãozinho lá no meio da pista, montam uma basezinha, vai ficar um caminhão lá de plantão. Fica um ali. Isso, porque um caminhão tem que chegar em 3 minutos lá naquele ponto. É o nosso tempo-resposta, tá? É o nosso tempo-resposta. Esses dias eu tava conversando contigo no Zap ali sobre a questão da bomba, né? Aí, ó, esse é o cara. Esse é o cara? O cara entende caminhão. Aí eu perguntei pro Tênis, pô, quantos galão é a bomba aí de vocês, né? Aí ele falou um valor muito humilde ali pra mim ali, que... É muito humilde, assim. 1.500 galão, né? Dá mais ou menos isso, né? Dá a gente calcula pela vazão, né? 1.380 e alguma coisa. Dá 6 mil litros por minuto. 6 mil litros por minuto. Tá, e por quanto tempo eu consigo, com essa vazão, eu consigo jogar água no... Porque assim, ó, eu vou te dar um exemplo. Perdão. Lá em Ascurra a gente tem um nosso caminhão novo lá que a gente botou, com bomba de 500 e tal. Eu, em 6 minutos, eu torro 7 mil de água. Em 6 minutos, não. 2 minutos no máximo, 3. Tá, eu ia falar, não, tá bom até. Tá bom, desculpa. Tá 2 minutos assim, ó. E eu regulando. Eu nem coloquei 2 mil giros na bomba. Eu já drenei um tanque. Aí eu falo agora, né, com curiosidade de bombeiro. Uma bomba de 1.500 galão. Quanto de água tem esse caminhão e quanto tempo eu consigo segurar a bronca com um caminhão desse? Daí que tá. São 6 mil litros. Tem um AT, um caminhão tanque de apoio para isso? São 6 mil litros de água. 6 mil litros ele lança por minuto. E o tanque tem 11 mil? Dá 2 minutos e meio, nem isso? Nem dá 2 minutos, cara. Puta que pariu. Não. Bota um pi aí. Não. Então, e como é que faz, cara? Tem hidrante pela pista? Como é que faz isso, cara? Aí que tá. A legislação... o que dá? Né? A legislação pede pra gente que o primeiro carro que chega, ele não usa 100%. Ele usa metade do seu contingente, ou seja, 50% do agente. Como você tu não chega lá na casa pegando fogo, entendeu? Acelera o caminhão vai na manhã, né? Como tem 2 carros, o primeiro chega, faz o regime de 50% de descarga, que a gente fala, conforme a legislação pede, 50% de regime de descarga. E esse carro ele pode voltar para abastecer, enquanto o segundo que leva pode chegar até 4 minutos para o atendimento, ele está com 100%. E aí ele vai fazer o mesmo procedimento, só que o outro carro já está voltando com mais a metade, ou cheio já, né? Sim. E aí fica nesse rodízio. Isso. E aí, claro, né? Daí vai da expertise do chefe de equipe, como tem um carro reserva, um condutor sobressalente pode levar, um bombeiro que tem a carta
pode ir até o local com um carro reserva também. Então são 33 mil litros d'água para uma ocorrência. Caramba. Aí tem o reservatório submerso, né, subterrâneo, caixa de reservatório elevada, que enche um caminhão de 11 mil litros em 3 minutos e pouquinho. Bom, rápido. É bom, cara. É abastecimento por gravidade. Por né? gravidade. É justamente para acabou a energia, para evitar falhas, né? Aquilo ali vai sair água. Se tu abrir o registro, vai sair água. Pode acontecer de não fechar mais o registro. Mas daí tem toda a situação ainda, né? Mesmo assim ainda não supriu. A gente tem a parte de sucção, né? De reabastecimento por manancial. Então... Os caminhões de vocês têm bomba de recalque? Tem. Recalque não, bomba de... Escorva, né? Escorva. Perdão, esse recalque é prédio. A gente fala sucção lá, né? Bomba de sucção, né? Mas é escorva. Não deixa de ser. Da escorva do urbano. A categoria contra incêndio, tudo que a gente faz lá é porque está escrito que tem que ser daquele jeito, né? A categoria contra incêndio determina a quantidade de água que você vai ter que ter do teu reservatório, né? O quanto que tu vai ter que chegar com água, com LGE lá no local da ocorrência. Ali, graças a Deus, nós de Navegantes estamos bem supridos. Muito mais que o dobro de questão de água, sabe? Mas tem toda essa logística de chegar lá, não descarregar o caminhão, né? Chega o outro caminhão, daí, sabe? Vai um, vai outro, vai um, vai outro, e assim a gente vai fazendo. Mas os pontos de abastecimento a gente tem só lá, que fica lá na nossa seção, né? Mas Navegantes é muito rápido, né? Sim. Talvez se tivesse muita dificuldade para chegar, eles colocariam um outro ponto de abastecimento e a gente ponto tem, mais né? distante, né? E a gente tem 2 pontos de abastecimento. Fora a base de vocês. Nossa base mais um. Tá. Mais um sobressalente, um exemplo, né? Então temos 2 pontos, fora a cisterna submersa e a reserva superior ainda. A gente tem até te mandei aquela foto, a questão dos testes do caminhão, né? Água de reuso. Isso, água de reuso que a gente faz, porque o testezinho a gente faz 2 vezes por dia, né, com o caminhão. E o testezinho daquele ali, tu sabe, né? Tu deu uma apertadinha no gatilho ali, quase 1.000 litros d'água, quase 2.000 litros d'água que vai só num teste. Então, pensa, é um desperdício muito grande, né? Então, Sim. A gente acaba fazendo esse teste numa bacia de contenção, no caso, né? Essa água cai, a bomba joga lá para cima para RT novamente. Então, centraliza essa água para... Isso, ela vai lá novamente para RT, então você não tem um desperdício tão grande de água, né? Alguma coisa ou outra sempre acaba caindo fora, né? Cara, falou ali, né? Menos de 2 minutos, né? Claro, que a gente estava mencionando, a gente não vai botar a carga total ali em cima, né? E isso é o nosso caminhão, né, cara? Sim. Tem caminhões mais modernos que tem a bomba de 8 mil galões, 8 mil litros, 7.500 litros por minuto. Mas daí é um caminhão de 12.500, 12.900 litros d'água. E tem um incidente ali com uma aeronave, né? Enquanto existe um protocolo de quanto tempo tu tem que neutralizar esse incêndio ou estabilizar, existe uma linha de assim, tem que tanto tempo o fogo tem que estar contido ou controlado. Existe um protocolo para isso ou não? Não é, a gente não fala procedimento de apagar o incêndio, né? Porque a nossa prioridade é as pessoas. As pessoas. Permitir que as pessoas saiam daquele avião com segurança. Sim. Isso é o principal. E a gente teve um caso agora recente, né? Daquelas pessoas que evacuaram. Pô, eu sempre sou ruim de lembrar as cidades que ocorrem lá, né? Foi no Japão? Qual que foi aquele aeródromo? Não, foi o acidente na Rússia, né? Que... Não é aquele avião que varou e... Ele virou de lado? Que saiu de lado? Isso, que as pessoas conseguiram evacuar. Sim, foi na Rússia, foi na Rússia. O avião queimou inteiro. Foi na Rússia. O nosso foco de atuação é que as pessoas saiam da aeronave. Sim. Saiu todo mundo, nosso foco é o combate, né? Então, mas por que uma bomba de 1.500 galões dentro do aeródromo, né? A carga calorífica de um incêndio numa aeronave é muito grande. Ela é muito grande, porque você tem muito combustível. Né? Você pega um avião da Gol, que é o maior que a gente tem dentro de Navegantes que pousa, ele carrega 26 mil litros de querosene de aviação. Caramba, é altamente. O querosene de aviação, para tu ter uma ideia, ele é muito similar ao óleo diesel que a gente tem, né? O ponto de fulgor dele varia ali em 38 graus, 40 graus. Né? É basicamente a mesma coisa. Então, a ignição dele não é tão fácil. Não é tão fácil, né? Tu tem que querer muito ali, né? Mas a gente tem outros tipos de aviões, helicópteros, que daí já usam o avegás, que a gente chama, que é a gasolina de aviação.
né? A gasolina normal hoje de um veículo é menos 20 o ponto de fulgor dela. Então, tu pensou em fazer uma fagulha, já pegou fogo na gasolina. A gasolina de aviação, ela é menos 40 o ponto de fulgor dela. Então, ela é o dobro da gasolina comum. Então, essa ali, tu pensou, já começou a pegar fogo, né? Então, quando a gente chega no local, a função do motorista do caminhão é o quê? É jogar, primeiro, por cima, né, de toda a fuselagem, ele vai jogar espuma. O nosso principal agente atuador é a espuma, tá? Não é a água, não é a espuma. O motorista vai jogar a espuma por sobre toda o charuto que a gente fala do avião, que é aquela parte cônica do avião. Para quê? Para que refrigere aquela estrutura, para que as pessoas consigam evacuar, né, sem morrer queimada só do calor, né? Cozinhar lá dentro do avião, por exemplo, né? O outro CCI, o outro caminhão vai, se precisar jogar direto no fogo para que as pessoas consigam descer as escorregadeiras, ele vai jogar, né? Se tudo isso ainda não for suficiente, vai desembarcar o bombeiro do caminhão, vai montar uma linha, né? Que a linha não é muito para apagar um incêndio num avião, porque, cara, tu monta uma mangueira, a toga nem vai chegar no fogo, já evaporou no meio do caminho. Então, precisa montar um corredor. Esses bombeiros vão montar a linha, vão botar... precisa ainda ajudar ainda na evacuação. A equipe do carro de resgate e salvamento, que é o CRS, né, que são 4 bombeiros, eles vão auxiliar essa pessoa na evacuação. Mas não é função do bombeiro, por exemplo, entrar dentro da aeronave e evacuar todo o pessoal, né? A obrigação é dos comissários de voo, né? Os comissários de voo, eles são comissários de segurança. Sim. Né? Servir o café, as bolachinhas... É um serviço à parte que eles fazem, mas eles estão lá por causa da segurança. Então, a obrigação deles é evacuar. Então, a gente, quando chega, a nossa preocupação é essa. Saiu todo mundo? Opa, aí o chefe de equipe vai começar a fazer o combate em si daquele incêndio. Dentro de uma curiosidade, assim, né? Vamos lá, aconteceu um sinistro, a aeronave ela foi incendiada, vocês tentaram fazer ali o resfriamento, né? Tentaram criar um corredor ali para tirar essas vítimas e tal. E há informação que há vítimas no interior. Aí essa equipe que tu falou, ela faz o ingresso? E eu pergunto mais, para mim fazer o ingresso dentro de uma aeronave dessa aí, eu acredito que eu tenho que ter o curso de espaço confinado também. Você sabe quem é o último que tem que sair da aeronave? O comandante. E ele só pode sair a partir do momento que não tem mais ninguém. Pode ser que ocorra isso que você falou? Pode ser. É um cenário hipotético, né? Mas pode acontecer. Pode ocorrer, né? Assim como no navio também, o comandante é o último a sair, a gente teve situações que o comandante foi o primeiro a sair. Né? E aí se a pessoa não consegue sair de lá por meios próprios, é a equipe do CRS que vai entrar e fazer esse salvamento. Né? Se precisar fazer corte, por exemplo, no charuto da aeronave, há áreas específicas para isso, né? Para corte, assim como no resgate veicular, né? Há pontos específicos, né? Não sabia disso. Mas na aeronave é o mesmo modelo, cara. Mesmo modelo. Tanto que a gente lá de navegantes, até com o Galo Cinza, né? E mais alguns bombeiros lá, tá montando um método, né? Falar até para ele lá, o método CIAD para aeronaves. Vamos montar um procedimento para adentrar na aeronave, fazer o corte e a extricação dessas pessoas lá de dentro. Entendeu? Até porque, se não for cortado no ponto exato, você não consegue cortar. A parte de cima passa tubulações de oxigênio e hidráulica. Como a parte de resgate veicular. Sim. E embaixo elétrica. Na coluna do cinto ali, bem naquela área reforçada. Não vai dar. Vai quebrar a ferramenta, danificar a ferramenta. Então, e na aviação é a mesma coisa, cara. A gente até agora a gente vai até fazer um treinamento em Dayal sobre isso. Sobre atendimento à queda de aeronave no meio civil. Eu fiquei sabendo desse treinamento aí, cara. E vai ser bacana, tá? Alguém me ensinou isso pra mim. Porque a gente tem algumas ocorrências aqui na região de aviões de pequeno porte, né? Mas eles também obedecem ao mesmo critério. Eles têm pontos de corte, eles tem pontos que são reforçados, que não são. Alguns helicópteros também, né? Então é muito importante saber, né? É importante saber como lidar com a situação. O que eu faço num derramamento de combustível da aeronave, por exemplo? Extremamente... né? O pessoal do Arcanjo, eu não estou gorando, mas toda emergência que vem a aeronave Arcanjo é uma emergência que eu fico sempre com um pezinho atrás, cara. Porque uma aeronave que pousa em local que não é homologado, ela tá correndo um risco muito grande. Sim. E às vezes eu fico vendo a aeronave pousar, né? Eu fico pensando, cara, se esse trem aí acontece qualquer coisa, cara, o que eu tenho que fazer, cara? Muito grande. Aonde que eu vou começar o meu trabalho aqui agora? Porque caiu.
enroscou em alguma coisa, chegou algum curioso lá, que nem tem aquele vídeo que já rodou na internet, acho que uma aeronave da Polícia Militar pousando num trevo, o cara do caminhão pegou e tocou em cima, que pegou no retorno de cauda. Isso mesmo. Né? Aconteceu no Pará isso aí. Cara, beleza, eu não sou... não que eu devo ter uma obrigação de saber qual é o procedimento na questão, mas, como a gente falou, na nossa região tem aeronave pequena. Nossas emergências pós uma aeronave né, rotativa, existe um risco. E né? o que fazer nessa hora? E o que fazer, cara? Né? Ninguém pensa, né? Ninguém pensa. E essa sacada que Indaial teve, eu acho que vocês estão ajudando, né? Estamos ajudando, estamos ajudando. Vai você, eu, Vieira, o Galo Cinza. Cara, é uma sacada muito importante isso, cara. Porque, com certeza, a gente espera e quer que não ocorra um incidente com a aeronave, mas o pessoal vai estar preparado e vai conseguir dar pelo menos a primeira resposta adequada. Primeira resposta. Né? Pô, você tem quedas de aeronave, né, que são registradas, de helicópteros, por exemplo, que as equipes vão mata dentro para fazer busca, e aí você como bombeiro voluntário, por exemplo, né, ou bombeiro comunitário, enfim, que eu vou tá fazer? Lá fazendo a busca, chega lá, encontra o helicóptero, as pessoas dentro do helicóptero, e aí? Posso cortar? Não devo cortar? Onde abrir ou o que desligar? Então é muito importante isso, é muito importante. A gente tem muito essa questão de treinamento, né, porque a gente tem toda a parte de ferramentas, né, dentro do carro de resgate, a gente tem kits almofadas com almofada grande, média, pequena, kit de corte, expansor, cilindro expansor. Basicamente, né? O que teria um caminhão exatamente, de caminhão isso. Exatamente. Exatamente. Todo tipo de equipamento, serra-sabre, moto abrasivo, tudo a gente tem dentro do carro de resgate e salvamento. Então, se precisar fazer... Salvamento em altura, confinado. Em altura, tudo. É um carro mais compacto, né? Que a gente não precisa carregar água, mas tem toda a parte de equipamento. Então, se a gente precisar fazer um corte, a gente, igual ao resgate veicular, tem que saber aonde cortar, né? Porque a gente tem dentro da aeronave gerador de energia, né? Imagina. Né? Baterias. Mesmo os motores desligados, você tem um terceiro motor na aeronave, que é o gerador de energia. Então você também tem que entender, né? Então é um pouco mais complexo o negócio. Eu mesmo falo isso, cara. Não é uma profissão tão simples assim. Não. Ela é bem mais complexa que de um bombeiro convencional. Com certeza. Né? Porque a gente, né? Nós que já passamos bombeiros, né? Passamos pela caserna, né? Pô, a gente já pode dizer que a gente já pegou um pouco de tudo, né? E claro, a gente sempre usou os protocolos como camada de segurança e tal. Só que a proporção, tu sabe que um acidente ali, uma colisão frontal, com dois carros, a chance daquilo evoluir para um cenário maior, né? É pequena. É pequena. Mas um incidente com a aeronave para evoluir para um desastre, vamos dizer assim, é muito grande. É muito maior. Muito grande. Né? Claro, acontece, que nem aconteceu um tempo atrás, acho que em Chapecó, Xanxerê, que tinha um pessoal na pista trabalhando, desceu uma carreta, matou um monte de bombeiro lá. Beleza, né? Mas são casos isolados. Isolados, né? Mas a gente que trabalha na pista direto, a gente faz isolamento de cena, caminhão 45 graus, né? Fechou? A gente sabe que a nossa emergência tá aqui, tá isolada. Tá segura, né? Aspas, segura, né? E uma aeronave, cara, que é muito mais complexa, cara. Pô, vocês falam, pô, tem local certo para cortar, tem bateria, tem gerador, tem isso aqui, tem assado. Não, e tem outra coisa, né? Tem aeronave com 27 mil quilos de combustível. Caramba. 27 mil quilos, cara. Não, mas isso não pousa e navega. 22, 19, pousa ali. 23, 6. Acho que a menor que a gente tem ali que pousa é 5.800. Isso é capacidade, não quer dizer que eles vão sempre andar com o tanque cheio. Mas na decolagem sim, né? Na decolagem sim. Porque eles calculam, às vezes, vão daqui só a São Paulo, eles também às vezes não vai. Igual tu vai daqui em Ascurra, eu também não vou encher o tanque, não precisa encher. Eu fiz isso agora há pouco, cara. 20 pila chega em Blumenau. Óbvio que eles têm a margem de segurança dele, né? Mas assim... Mas a gente sempre treina no pior, né? Mas tem o combustível para ir até o local e voltar. Tem que ter também. A margem de segurança. Eles têm que ter. Entendeu? Então, praticamente tá cheio. Consegue pousar. Só trabalhando no Navegantes? De aeroporto? Só Navegantes. E Ed? Eu já trabalhei em Foz do Iguaçu e Navegantes. E vocês dois já pegaram algum incidente assim que deu aquele friozinho na barriga assim? Ou aquela chamada que, opa, mas chegou na hora o cara... Não, tá tudo certo, tá tranquilo. Já deu aquele friozinho já? Já. Como é que é isso, cara? Porque assim, o cara tá lá, o cara sabe que quando o cara for acionado é porque alguma coisa... Sinistra tá por vir. Tá por vir. Pior ainda é quando
já é pré-anunciado, né? Ó, o voo tal tá com problema a tal lugar. Putz, Isso acontece. caramba, vamos lá, vamos pra pista. Uma falha Né? hidráulica, por exemplo, no trem de pouso. Outra coisa, beleza, o cara tá no procedimento de pouso e dá algum erro ali e acontece um acidente. Aí é toque de caixa, né? Sim. Uhum. Vocês já passaram por alguma coisa assim? Como é que é esse negócio aí, cara? Eu passei por Já. uma Tu passou, coisa pouca, né? ele passou por um agora, né? Falha no trem de pouso, né? Mas não teve pouso forçado nem nada, foi só... Poderia acontecer, mas não... Eu já peguei fogo em motor, né? Que o pessoal fala turbina, mas a turbina é o componente dentro do motor, então... Mas fogo em motor no pátio de aeronave e acidente, saída de pista, né? Que foi um pouso que teve a falha no trem de pouso. Então, quando ela pousou, o trem de pouso não suportou e ela derivou, que a gente fala, né? Ela saiu. Foi um avião de valores. Então, o impacto na hora foi... Meu Deus, cara. E agora? Tudo aquilo que a gente estudou tá por vir. Passa na cabeça, entendeu? O cara revisa os protocolos, tudo. Não, vou ter que fazer assim, vou ter que fazer assado. Meu Deus, agora? Antes de sair da valor cheio de dinheiro dentro. Aí os caras não deixam tu mexer, ficam achando que tu vai roubar o dinheiro. E o combustível? Vai ter incêndio, vai ter vítima, não vai? Como é que eu vou chegar? Como é que eu vou sair? Como eu vou abordar essa aeronave? Como eu vou entrar nela se precisar? Entendeu? Tudo isso. Por isso, como foi falado no começo, né, cara? A importância do profissional, quando ele entra na empresa, ele tem uma bagagem já, né? Sim. Porque faz diferença, né? É muito porque tu termina qualquer curso que tu fizer, seja qualquer faculdade, tu não vai sair daquilo, tô pronto. Tô pronto. Né? Uma antiga chefe minha dizia que se você sabe todas as respostas, a vida vai mudar a pergunta. Né? Então, o cara que acha que, eu sei tudo, vai vir uma ocorrência que vai te pegar. Vai. Né? Então, qualquer curso que tu fizer, tu não vai sair 100% preparado. Assim como o pessoal faz bombeiro de aeródromo, por exemplo, muitos lá atuam como bombeiros comunitários, bombeiros voluntários, então eles têm essa prática. A vivência, mas né? tu precisa ter aquela prática. Né? Eu peguei só uma pequena falhazinha de trem de pouso, mas nada muito grande. Mas beleza, eu trabalhei 17 anos dentro do bombeiro voluntário, entendeu? Peguei muita ocorrência e ainda pego, né? Porque eu ainda tô nativa, né? Mas a chance ali, tipo, em navegantes, por exemplo, de aeronave grande, ter problema é muito pequena, né? Porque se o piloto detectou uma falha lá no céu, lá, o trem de pouso não tá abrindo. Ele não vai pousar em navegantes. Ele vai buscar um aeroporto que tenha uma pista maior. Pra Floripa. Pra ele poder ter mais Curitiba, espaço para né? ele deslizar, entendeu? Então ele não vai acabar pousando. Vai acontecer se pousar aqui, igual já aconteceu em navegantes, num avião da Gol, eu acho. Varou a pista, né? Mas naquela época a pista não tinha o grooving, que a gente fala, que é o escoamento da água. Então acabou varando a pista lá, né? Teve um incidente. É esse tipo de coisa que pode acontecer. 94? 94. Faz só esse tempinho. Eu ia falar, Não, 2004. Um avião da Gol. O profissional ali, né? Eu tenho interesse em ser o bombeiro, né? Eu quero muito trabalhar nessa área. Penso que, com meus 10 anos de bombeiro voluntário que eu tenho agora, eu acho que eu vou usar um termo aqui talvez equivocado, vou me aventurar nessa área de bombeiro que para mim é um novo horizonte, né? O que vocês podem dar de feedback para quem tá nessa decisão assim, eu quero investir nessa área, né? O que vocês podem deixar para essa galera assim né? Olha, vocês têm um caminho longo a trilhar, porque é um caminho de responsabilidade, não que o do bombeiro convencional não seja, né? Mas que feedback vocês poderiam estar passando para essa galera que quer e tem interesse em ingressar nessa área do bombeiro? Bom, cara, eu vejo da seguinte forma, que bombeiro civil se forma aos montes, mas quem se destaca é quem busca o conhecimento e quem estuda constantemente, correto? E na área de aeródromo não é diferente. Então, quanto mais estudo você tiver, melhor. Entendeu? Melhor. E claro, né, buscar uma boa escola de formação, ter contatos, também é muito importante para entrar na área. E claro, né, fazer sempre um bom serviço. Eu vejo que a busca pelo conhecimento, né, é o primordial. Sim. Então, tu estudar muito, cara. Se tu vê que no bombeiro urbano tu já estuda bastante, no bombeiro de aeródromo tu estuda muito mais, cara. Muito mais. Imagino. Tu vai estudar hidrodinâmica, né? Leis de hidráulica, leis de Newton, elétrica, química, física, espanhol, inglês,
Tudo, cara. Porque inglês, todas as normas em inglês. Né? Manual de instrução, manual das aeronaves, tudo né? em inglês. Tudo, né, cara? Pô, então, entendeu? Química, pô, fluido hidráulico da aeronave tu tem que saber sobre produtos perigosos, que na aviação as simbologias de alguns mudam, segue outra legislação que a gente chama IATA, né? Da IATA, que é a Organização Internacional de Transporte Aéreo. Então, tudo muda um pouco, entendeu? E isso só vai te dar uma ênfase para entrar no mercado de trabalho se tu estudar bastante, cara. E fora isso, vai atender outras coisas também, né? Nossas atividades secundárias. Vai atender clínico, vai atender trauma, né? Vai auxiliar o pessoal da ambulância, né? Vai pegar alguma coisa talvez envolver da altura, que tu vai ter que fazer um sistema combinado. de multiplicação de força, por exemplo. Né? Aí você vai ter que ter o livro do Rank lá, né? Para você ler e aprender. Que parceiro, mas parceiro. Se especializar, né? Eu gosto muito de falar, é uma frase que eu ouvi lá em Dayal, eu não lembro quem foi o autor dessa frase, que complementa aquela questão daquela fala do André, que teve aqui, que falou, você gostaria de ser atendido por você, né? Mas é aquela questão, quando você for atender uma pessoa, você tem que sempre lembrar, aquela pessoa que você está atendendo é o amor de alguém. É o amor de alguém. É o amor de alguém. Massa. E aí, quando você pensa nisso, você sempre vai dar o teu máximo. Sempre vai dar. E o teu máximo vem de estudo, não é na hora da ocorrência ali. Não. Porque isso já tem que vir antes. Leitura, cursos. A ação da ocorrência é só uma consequência daquilo que você se preparou, né? Isso, pô. Exatamente. E a ocorrência não quer saber se tu tá pronto. As pessoas estão lá pedindo socorro. Me ajuda, cara. Tu chegou lá, né? Por isso que eu falo pra galera, vocês vão embora de farda, qualquer pepino que vocês pegar no meio do caminho, tu vai resolver. As pessoas vão te olhar, é você mesmo. É você. A referência que eu tenho agora é teu irmão. Não que sem farda deu o motivo do cara fugir. Mas o cara pode ir, não, eu vou ligar aqui pro bombeiro, eu vou auxiliar, sabe? Porque a responsabilidade não se torna tua, né? Agora de farda não, né? Porque tu tá representando uma instituição. A ancoragem vai ser você, cara. Ela vai segurar em você. Entendeu? Mas é um mercado muito difícil, cara. Não tem muito mercado para você trabalhar de bombeiro de aeródromo. É um investimento muito alto, né? É realmente aquilo que o Ed falou, você tem que ter alguém que já trabalha na área, que possa te dar indicação. Por exemplo, eu investi porque na época estava se saindo da Infraero e terceirizando. E aí ia ter muita vaga, porque eles iam pegar muito civil para trabalhar. E aí eu já tinha um contato, o cara falou, cara, eles vão pegar, vai precisar, o mercado tá muito fraco. E eu fui lá e investi. Pegou o time certo, exatamente. Massa. Galera, passou já de 1 hora aqui já de gravação. Falando pra caramba, né? Falando bastante. Cara, achei sensacional, achei um assunto interessante e ao mesmo tempo complexo, né? E aí isso também nos traz a gente entender o devido valor que vocês, né? Porque se não é pelo fato de eu não ver vocês lá no aeroporto quando eu vou dar uma voltinha ou tomar um café um pouco mais caro lá em cima, né? A gente não vai conseguir te receber para tomar um café, infelizmente, tá? Não tem como. Não tem como. A gente fica numa área restrita, né? Que as pessoas têm que ter credenciamento. A gente já fica mais distante do pessoal porque a nossa saída tem que ser muito rápida. Sim. Não pode ter nada que não atrapalhe. Então, normalmente, o bombeiro ele fica sempre isolado da parte do público. Então, né, e mostra o quão vocês têm que estar preparados, né? Para entregar uma resposta. Pô, em 3 minutos você tem que estar em cima de uma emergência ali já dando uma solução para aquela situação. E eu fiquei assim, cara, eu achei que não era tão complexo. Tão complexo isso, cara. E pode ter certeza que agora esse grupo de bombeiros, né? Porque tem vários tipos de bombeiros, né? Que a gente vai conversando, né? Vocês aí dessa área ganharam o meu respeito e a minha admiração, cara. Não é o fato que a gente não vê, né? Porque, estão lá só dormindo. Não, cara. Os caras estão lá empenhados lá, estão se dedicando, se atualizando. A atualização não é cara, não é barata, né? E, pô, eu fiquei honrado de passar essa 1 hora com vocês aqui, cara. Espero que a nossa audiência, né, curta isso, possa também se inspirar em vocês, né? Que vocês possam ser referência para eles também, né? Porque tem muita gente que acaba perguntando, né? E eu acho que essa 1 horinha que a gente teve aqui é interessante pra gente, né, tirar essas dúvidas. Sim. A gente posta no nosso, tem o meu próprio Instagram, o Instagram do Bombeiro de Aeródromo também posta bastante atividade aí de que a gente faz os nossos treinamentos, que a gente tem que fazer treinamentos todo, plantão obrigatoriamente, tá? Não acho que vão lá para dormir, porque não dá ocorrência. Né? Infelizmente não, né? Felizmente, né? A gente tem que fazer bastante treinamento. São 2 horas diárias de treinamento, cara. A gente tem que fazer, então
A gente posta lá no nosso Instagram, lá, né? O pessoal pode acompanhar, tem uns vídeos bem bacanas lá. De vez em quando a gente aprende um pouquinho a mexer, né? Mas se tiver qualquer dúvida aí, pode buscar a gente ali. Show de bola. Cara, alguma consideração final, Ed? Não, eu considero, acho que já foi feita, né? Eu acho que já. Só agradecer a audiência aí da página, né? E mandar um abraço para todos aí do Brasil afora e sigam o Halligan e Bombeiro de Aeródromo. Show de bola. Acho que podemos fechar por aqui. Me senti honrado com a presença de vocês. Eu preciso só fazer uma correção. Eu esqueci de 2 patrocinadores, cara. Ô, louco, mais 2? Cara, esqueci de 2, cara. Que é a Fire Truck e a DPMEC, cara. Transformação de caminhões. Começamos a falar de caminhão ali, veio aqui, ó. E top. E são top. E são top, cara. E meu amigo Marcel, eu sei que ele vai me desculpar porque ele é fora da curva também. Então é isso aí. Se esqueçam de se inscrever no canal no YouTube, HalligaCast, Instagram, @HalligaPodcast1, né? Siga também a página, né, do meu nobre aqui. Tanner, teu arroba é? @Rafael Tanner. E o seu é? Ed.Silva. Isso aí. Pessoal, passamos a régua aqui então. Mais um episódio. Obrigado pela presença e um forte abraço. Valeu!